Ótimo. Então, a ideia hoje a gente vai finalizar, assim, entre aspas, né, parte de computador. E, inclusive, eu vou corrigir, né, vou conversar um pouquinho dos exercícios que eu venho deixando para vocês aí fazerem ao longo das semanas, né, para caso tenha ficado alguma dúvida, para a gente tirar essas dúvidas. Porque depois a gente vai entrar na parte de temporizadores, né? Então, não é que a gente vai deixar finalizar contador, porque dá para usar junto os dois, né? Tanto o contador como o temporizador. A gente vai adicionar um item a mais aí nos nossos assuntos, que é essa parte de temporizador. Então, eu vou começar mostrando os exercícios que a gente tem feito, né, na resolução deles, comentar um pouquinho para tirar dúvida, né? E, inclusive, o dessa semana, que era para ser postado hoje até as 9 da manhã, até as 10 da manhã, né? Eu deixei para postar até na parte da noite, né? Até 21 horas. Só cuidado lá que me falaram que tem um detalhezinho de horário, 1 hora a mais, 1 hora a menos lá no Moodle, né? Então, só fique atento a isso daí, tá? Muito bem. Então, vamos começar um exercício aqui, que foi da última aula lá de dezembro. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um segundo. Então, esse exercício, né, o exercício 3, eu acho que a gente, corrigindo a parte dele, fica... Os 2 primeiros exercícios eram mais tranquilos das 2 primeiras aulas, né? Esse aqui era mais assim, começava a ter um pouquinho a gente tinha que ter um pouquinho de atenção para fazer, digamos assim, né? Então, em uma loja, a gente quer montar um contador automático de parafusos, né? Separando-os em centenas. Então, a gente tem um reservatório do tipo funil que contém os parafusos, né? Então, os parafusos vão estar armazenados lá. Na extremidade mais fina, né, um funil é assim, você tem uma extremidade maior e ela vai afunilando para uma extremidade menor, né, ou mais fina. Existe uma válvula borboleta que, quando energizada, ela vai se abrir e permitir a queda de parafusos um a um. Tá? Ali a gente vai ter um sensor que gera um pulso todas as vezes que um parafuso passa. Tá? Então, obviamente, a gente consegue, utilizando um CLP, fazer a contagem desses parafusos. Por quê? Após atingida a marca de 100 parafusos, a válvula borboleta deve ser fechada. Aí você imagina que esses 100 parafusos vão ser embalados ou alguma coisa aí que mais para frente a gente pode conversar, né? Mas até aqui a gente tem que fazer um programa que resolva, que atenda a essa necessidade. Muito bem, então vamos lá. Deixa eu abrir esse programinha aqui. Só um segundo. Tá aqui. Ótimo. Então, eu fiz o programinha dessa forma. Às vezes você pode ter feito de um jeitinho ou de outro, mas que esteja funcionando, não tem problema. Essa é uma das alternativas, tá? O que é esse Q1 para cima aqui e esse Q1 para baixo, né? Quando a gente vai colocar um contato de saída, né? Na verdade, uma bobina de saída, né? A gente tem aqui os tipos de saídas,
que estão aqui, ó, tá? Normalmente, a gente utiliza esse primeiro aqui, que é uma bobina de saída, digamos assim, normal. Mas a gente pode colocar uma bobina 7 e outra reset. O que que ela faz? Ela substitui o selo, se for essa bobina 7 aqui, tá? Então, é o que eu fiz aqui, ó. Simplesmente, quando eu apertar o botão I1, que é o botão liga, o Q1 vai funcionar, né? Os contatos vão ficar fechados e não precisa haver o selo aqui, tá? Eu vou mostrar isso para vocês funcionando. Esse H1 e esse H02 aqui são bobinas que mostram informações na telinha lá do CLP. Então, se a gente fosse fazer colocar esse programinha lá fisicamente no CLP, a gente podia verificar informações na telinha lá. A única coisa que esse H1 e esse H2 estão fazendo é isso. A gente poderia até tirar daqui, que não ia influenciar nada aqui no funcionamento aqui desse programinha, tá? Deixa eu ver uma outra coisa para mostrar para vocês aqui. Ótimo, é aqui mesmo. Para o programa ficar bem com informações, digamos assim, comentários, né? Esse programinha ainda é pequeno. Agora, imagine um programa aqui com várias linhas aqui, né? Digamos assim. Então, eu posso colocar essas informações aqui, ó. Botão liga, sensor, reset, contador, válvula, né? Como? Indo aqui, ó, no símbolo. Então, eu venho aqui no símbolo, não sei se vocês já sabiam dessa, né? Mas se alguém não lembrar, eu venho e digito aqui, né? Esse aqui é o botão teste, né? É que não tem aqui o I2, então não vai aparecer, mas vamos... aqui então eu posso renomear do 1 aqui, né? Todas as entradas. Posso renomear a saída também, é só eu mudar aqui, né? Então tá aqui, ó, válvula. Tá bom? E tem aqui o elemento, cadê? Contador, tá aqui, ó. Opa. C, contador, né? Só para vocês darem uma olhada como ficaria, vou mudar ali, vou colocar conte. Ok. Ó, mudou para conte aqui, tá vendo? E como essa entrada aqui está atrelada ao resultado desse contador, também mudou, porque ela também é C01, né? Então também mudou o nome, tá? Então são perfumarias aí que deixam o nosso programinha mais, ou melhor explicado, digamos assim. Ótimo. Então o que eu estou fazendo aqui, né? Já vou colocar para rodar. Se eu aperto o botão I1, a minha válvula começa a funcionar, tá? E aí, eu posso tirar o dedo do botão I1 que ela vai ficar funcionando. Ótimo. Vai ter o sensor que vai fazer a contagem dos parafusos, né? Quando esse parafuso atingir, lá no enunciado está 100, aqui eu coloquei 10 para a gente não ficar muito tempo para fazer os testes. Eu posso até fazer o seguinte, vou colocar 5 aqui para o nosso teste ficar mais rápido, tá? Muito bem. Eu vou precisar também de um reset, tá? Para a contagem ser zerada, tá? Como não vai haver uma contagem reversa, né? Igual, por exemplo, aquele exercício do estacionamento, onde pode entrar carros e sair carros, aqui o parafuso não vai fazer o caminho inverso, então eu não preciso ter a direção de contagem, né? Por isso que está low aqui é a direção de contagem e aqui é o reset, né? Então, se eu der 2 cliques aqui, tá aqui, ó, direção, eu deixei 100, né? E o reset eu escolhi o I5, poderia ser qualquer um, tá? Eu também escolhi o modo do contador, que é o modo 1. O modo 1 supre a minha necessidade aqui. Muito bem. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse cara funcionando. Dei o run aqui, tá? Ó, eu vou dar um clique, apenas um clique e tirar o dedo. Ó, foi como se essa válvula tivesse um selo aqui, né? Então o Q1 ficou... Q1 está funcionando, tá? Muito bem. E aí a gente vai começar a fazer a nossa contagem, né? Então o nosso I6 aqui vai simular a contagem dos parafusos, ó. 1, 2,
Estou tentando acompanhar aqui pelo celular para ver o que vocês estão vendo aí também, tá? 3, 4, 5. Muito bem, o contador foi energizado, energizei essa entrada contador aqui. O que aconteceu com a válvula? A válvula desligou, tá? Muito bem. Aí eu tenho meu botãozinho de reset aqui, resetei, agora é só funcionar novamente, tá? Percebam que eu tenho que apertar o botão reset aqui, tá bom? Muito bem. Basicamente, isso faz com que o nosso programa funcione, né? A nossa ideia aí seja implementada, tá bom? Se eu quisesse, eu poderia ver funcionando aqui no CLP também, ó. Dou um clique em ficou funcionando a saída, né? Conto 6 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, né? Até 5 que eu coloquei lá. 5, olha lá, desligou, tá? Muito bem. Alguém tem alguma dúvida sobre esse exercício? Para mim tá de boa, senhor, tranquilo. Beleza. Vamos ao próximo, então. Quatro, né? Então, esse foi o exercício da nossa primeira semana aí. Faça um programa, né, para controlar o número de vagas em um estacionamento, capaz de abrigar 50 veículos. Novamente, a gente nos testes lá vai diminuir esse valor, né, para não ficar perdendo tanto tempo. O sistema é composto por 2 lâmpadas de sinalização. Então, eu vou precisar usar duas saídas, né, 2 bobinas de saída. Uma para indicar que o estacionamento está liberado, tem vagas, e uma outra para indicar se ele estiver lotado, né? As quais informam sobre a disponibilidade de vagas no estacionamento. Da mesma forma que a gente tem, acionando 2 bobinas de saída, a gente tem um sensor de entrada, né? Então, sensor de entrada de veículo, na única via de acesso ao estacionamento, né? Porque se você tiver 2 vias, aí teria que pensar, né? 2 entradas diferentes no estacionamento, teria que pensar isso no programa, mas não, entra carro por um lugar apenas, sai o carro por um lugar apenas. Então, e o sensor de saída, né? Eu vou colocar também um botão aí para, se tiver algum problema, o operador informar, vai resetar, né? Vai informar que todas as vagas estão livres. Então, vamos lá. Vou abrir aqui. Só um segundo. Ótimo. Então, também existem algumas outras formas de desenvolver esse programa, né? Mas se o resultado for o mesmo, beleza, ficar tudo legal, né? Aqui, quando a gente, novamente, eu coloquei todas as informaçõezinhas, né? Aqui é o Q1, é lâmpada liberada, né? Então, estacionamento tem vagas. O Q2 é lâmpada de lotado, né? Então, o estacionamento está lotado, tá?
Aqui eu tenho duas botoeiras aqui, digamos assim, né? Duas entradas, simulando o quê? Simulando o sensor, né? Então aqui a gente aperta botão para simular, né? Se a gente tivesse fisicamente o CLP, né? Então a gente colocaria lá o sensor. Muito bem. O que vai acontecer aqui, diferente dos outros programinhas, a gente não vai precisar de um botão para ligar. Quando a gente iniciar aqui, né? Rodar o programa, a lâmpada 1 já tem que estar acesa, que é o que vai acontecer. Ó. Então a gente já inicia aqui o estacionamento lá, o rapaz chegou, ligou o computador, ligou o sistema, tá aqui, ó. Tá liberado o estacionamento, tem vagas, tá? Muito bem. Percebam aqui que eu tenho um pulso, né? O I6 vai dar um pulso para fazer uma contagem, né? E o 4 vai ser, o I4 vai ser aquele esquema de sair. Então, por exemplo, pode entrar um carro e antes do estacionamento estar lotado, esse carro sair, né? Então tem que fazer a contagem decrescente também, tanto crescente como decrescente. Para isso, a gente está usando o modo 5 aqui do nosso contador. Né? Lembra que vocês fizeram lá um exercício de analisar os modos de contagem, né, do contador, justamente para as diferentes situações que você precisa, né? O modo 1, ele funcionava lá para o exercício do parafuso, né? Porque era só contagem em uma única direção, contagem crescente, tá? Então, vamos ver na prática isso aqui como está funcionando. Então, a gente tem um contador aqui no modo 5, que tem uma direção de contagem I4 e os pulsos vão ser feitos pelo I6. Né? Então, o I6 simula a entrada do carro e I4 simula a saída do carro. Muito bem. Aqui, eu coloquei um contato normalmente fechado, né, relacionado a esse contador, que já me deixa a lâmpada liberada aqui. Né? Então, o funcionamento está funcionando. Quando eu começar a contar e esse contador atingiu o seu set point aqui, o seu limite, o que vai acontecer? Esse cara abre, essa lâmpada desliga. Esse fecha, essa lâmpada liga. Tá? Então, vamos ver isso na prática. Então, vamos aqui. Vocês estão enxergando minha tela aí, então, né? Senhor, você parou de compartilhar por algum motivo. Ei, que coisa, hein? Estou aqui explicando. Peraí. Aí Não, tô mas acho que foi acompanhando. recente. Acho que foi agora há pouco, porque tava aparecendo até agora. Eu olhei aqui no celular e falei, ué, o que está acontecendo? E pior que eu não apertei, não. Vocês chegaram a ver isso aqui? O programa? Sim. Ah, tá. Então, beleza. Então, olha que coisa, foi sozinho. Muito bem, então tá aqui mais ou menos o que eu estava explicando, né? I6 é o pulso de entrada no meu contador. I4 simula a saída do carro, né? Direção reversa no meu contador. Como o contador está normalmente fechado aqui, a lâmpada liberada já, o programa inicia com a lâmpada liberada acesa aqui, né? Está energizada a minha bobina Q1, tá? Quando esse contador atingir o limite, abre aqui, desliga essa. Fecha aqui, liga essa. Vamos dar uma olhadinha. Ótimo. Então, o I6 é o cara que entra, né? Então, tá aqui, ó. Entrou um carro, o contador começou a contar aqui, ó. Entrou o segundo carro. Entrou o terceiro carro. Tá, beleza. É um dia tranquilo, 3 carros apenas, um desses carros vai sair. Aqui no I4, ó. Então, I4. Ó, saiu, tem vaga, continua a lâmpada, continua liberada, né? I4, saiu, continua liberada, saiu, a lâmpada continua liberada, tá? Existem modos de contador que quando aqui você faz o reverso, a direção reversa no 0, o contador também energiza. Esse modo aqui para a gente não funcionaria,
Porque eu não quero que chegue no zero e energize e apareça lâmpada lotada. Vai ser totalmente inverso do que eu quero. Então, muito cuidado com o modo de contador que vocês usam. Isso é simples de ver aqui, porque você pode fazer os testes, né? Então, esse software ajuda muito a gente, tá? Ótimo. Então, agora, beleza. Saíram todos os carros. Agora, vamos começar a entrar carro aí até ficar lotado, né? Já vimos que a direção reversa está funcionando. Então, vão entrar os 5 carros aí. 1, 2, 3, 4. Opa, tá quase, hein? Mais um carro vai lotar. Vamos dar uma olhada. 5. Lotou, contador aqui foi energizado, abriu aqui, parou de ficar liberado, né? E o que aconteceu? Fechou aqui, estacionamento lotado. Tá? Opa, vamos sair um carro para a gente ver. Saiu um carro, contador continua, volta a ficar desenergizado, liberado. Entrou o carro, lotado. Tá? Muito bem. Se vamos ver aqui se o botão liberado aqui, ó, se o operador foi pedido que houvesse um botão aí para que ficasse liberado o sistema, né? Que eu coloquei como I1 aqui, ó. Beleza, coloquei o I1 aqui, né? Só que esse botão ele tem que ficar com o dedo ali, né? Tá? Enquanto ele quiser, ó, ele precisa ficar com o botão pressionado ali, o I1, para aparecer que está liberado, não importa o estado do contador, tá bom? Ele tem essa opção também. Mas se não, o nosso sisteminha está funcionando, tá? É um pouquinho diferente, que a gente já inicia com a bobina energizada. Alguma dúvida nesse? Muito bem. Tranquilo, senhor, tranquilo. Vamos continuar aqui, vamos continuar. Só um segundinho. Agora o exercício 5. Ótimo. E esse aqui foi o exercício da nossa semana passada. Então eu preciso ligar o motor de uma esteira. Muito bem. E essa esteira tem um sensor para fazer a contagem de 6 produtos, sejam eles aí, podem ser embalagens de presente, embalagens que devem ser entregues, bebida, frasco de remédio, alguma coisa. Após a passagem desses produtos, a esteira deve parar para que um operador retire as embalagens, né? Então, a gente vai ter o conjunto de 6 embalagens, que ele vai pegar essas 6, vai colocar em algum outro lugar lá para ser embalado, né? Numa outra, ou para ser enviado, né? E depois, ele vai religar a esteira para que o processo seja novamente continuado, tá? E nesse momento, o contador deve ser resetado para que comece a contar novamente. Então, aqui eu preciso tanto do operador para ligar, para retirar esses produtos e voltar a ligar a esteira. Então, vamos ver isso funcionando e depois eu vou dar uma dica de como que a gente pode melhorar esse programinha aqui. Ótimo. Então, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter um botão I1 que vai ligar a esteira, né? Aqui eu fiz um selo, tá vendo? Ó? Então, quando eu pressionar esse I1, esse cara energiza, I1, Q1 aqui como entrada é energizada, e eu não preciso mais do botão I1, tá? Poderia usar lá uma bobina 7R7? Também poderia, né? Mostrei para vocês que substitui o selo. Ótimo.
Então, aqui eu tenho um contador, né? O I2 vai funcionar como o meu sensor. Então, eu vou contando, tá? Quando eu atingir o limite de 6, o que vai acontecer, né? Esse contador vai ser energizado, eu tenho um contato normalmente fechado aqui, né? E um contato normalmente fechado aqui, você pode perceber que normalmente vai ser alguma coisa para desligar a bobina, porque se você faz o selo, né? Ela não pode ficar energizada para o resto da vida inteira, né? Você tem que ter alguma coisa que você consiga controlar o desligamento. E isso se faz por meio de um contato normalmente fechado aqui. Muito bem. Um detalhe é que, então, quando o meu contador começar a funcionar, aqui o modo 1 me supre minha necessidade, tá? Já fiz meus testes, aqui o modo 1 supre minha necessidade. Eu não vou ter direção de contagem aqui, porque não tem, igual o exemplo do estacionamento, não tem carro saindo. Aqui é só a contagem dos produtos na ordem crescente, tá? O que vai acontecer, sempre que eu ligar a esteira, eu também vou acionar essa bobina M02. Essa aqui é uma bobina interna, como se fosse um bit interno, tá? Ele não vai acionar nenhuma saída física. Esse cara aqui, ele fecha os contatos da saída física, né? Se você olhar no CLP, só um segundo. Se você olhar no CLP aqui, ó, cada saída física, Q1, Q2, Q3, ele tem 2 buraquinhos aqui, né? Então, a gente colocaria um fio aqui e um outro fio aqui, tá? O que acontece quando essa bobina é energizada? Você faz um contato entre esses dois fios. Tem até uma chavinha, que é como se fosse uma chave, né? Então, você tem uma chave ali, um fio encosta no outro. E aí tem passagem de energia, mas você vai fazer todo o circuito aqui de energia, né? Então, diferente de um microcontrolador, por exemplo, você não tem 5 volts na saída aqui vindo do microcontrolador, né? Você tem que fazer o teu circuito aqui e esse cara funciona como uma chave no seu circuito, né? Então, se você quisesse acender um LED aqui, você colocaria, né? Ligaria numa fonte, né? Insere com resistor, insere com LED, né? E então um no positivo, outro no negativo, né? O resistor e o LED insere. Quando fechar o contato, o LED acende. Mas não é que ele é energizado por essa bobina. Ele simplesmente funciona como uma chave, é saída relé, tá? Muito bem, vamos voltar lá. Só para a gente confirmar esses conceitos aí. E olha só, onde que o meu M02 está aqui, ó. Esse cara é o reset do contador. Então aqui é a direção de contagem, não precisei selecionar nenhuma. E aqui é meu reset do contador. Vamos ver esse cara funcionando, então? Run. Muito bem. Esse aqui começa tudo desligado, né? Então eu vou ligar a minha esteira, tá? Dei um simples lá, um pulso, a esteira está ligada, né? Pelo selo aqui, está energizando a esteira. Muito bem. Então, o nosso sensor vai ser indicado aqui pelo I2. Então, produto, passaram 2, 3, 4, 5, opa, mais um, né? O que tem que acontecer? A esteira tem que desligar automaticamente, né? Então, esse cara aqui tem que desligar. Contador acionado, esteira desligada, certo? O operador vai lá, retira a quantidade de produtos e ele vai e liga o sistema de novo. Reparem que o contador está no limite máximo aqui, está em 6, tá? Olha só o que vai acontecer quando eu ligar a esteira. Eu preciso só dar um pulso. Dei um pulso. Opa, peraí, dei um pulso muito rápido. Dei um pulso, a esteira ligou, o contador resetou, tá? Então, eu fiz uma forma aqui de resetar automaticamente o meu contador conforme eu ligo uma esteira. Como que mais para frente a gente vai melhorar esse programinha, tá?
como eu falei para vocês, o nosso próximo assunto é o temporizador, né? Então a gente vai estudar esse cara. Em vez do operador religar essa esteira, eu poderia usar um temporizador. Então ela desligaria e aí começaria o temporizador. O que ele faz? Ele conta um tempo. Você seleciona lá tantos segundos, tantos minutos, para que ele faça uma operação. Então a esteira desligaria e o temporizador ele ficaria contando. Né? 1, 2, 3, 4. Quando chegasse lá, sei lá, o operador precisa de 15 segundos para tirar os produtos. Quando chegasse nos 15 segundos, o temporizador seria acionado, né? E a esteira religaria automaticamente. Tá bom? Então, isso é como a gente poderia automatizar ainda melhor, né? Essa função, essa esteira, esse processo, digamos aí. Tá? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Pra mim tá tranquilo, senhor. Sempre acompanho as aulas de Beleza. boa, então vambora. Ótimo. Tá, ficou mais ou menos parecido com o que você fez? Ficou bem parecido, na verdade. É? Ótimo. Essa era a nossa ideia. Tá? Aí, deixa eu ver se... Muito bem. Saí aqui, parei aqui. Muito bem. Então, para quem teve aí ou ficou diferente, ou não conseguiu fazer, né? Então agora tem aí todas as informações na aula para conseguir refazer esses exercícios aí, tá? Na semana que vem, a gente vai começar aí a parte de temporizadores, né? Então, se vocês quiserem já começar a dar uma olhadinha, né, sobre temporizador, a fonte é o manual do Click, né? Então, o manual do Click 02 Edit, da mesma forma que lá eu tenho os contadores, eu tenho também a instrução do temporizador. Deixa eu mostrar para vocês aqui, peraí. Ó, então, lá na página 77, no arquivo é a página 75, começa a instrução temporizadora, né? Tá? Então, você tem aqui, falando um pouquinho do temporizador, tudo que a gente vai ter que setar, né, nesse cara, da mesma forma que o contador, eu tenho que passar algumas informações aqui, né, que depois vão ser apresentadas naquele quadrinho ao lado. Então, sempre que mandar um exercício, é que vocês estão mandando o arquivo do exercício, eu consigo ver, né? Se você fosse colocar no Word, por exemplo, né, fosse tirar um print da tela e colocar no Word, eu iria pedir para você sempre deixar esse quadradinho mostrando, né? Porque se tivesse só o temporizador aqui, eu não saberia o modo, eu não saberia até quanto seria o set point, tá? O reset do temporizador, não saberia essas informações, a base de tempo, então sempre teria que ter esse quadradinho aqui, tá? E aí começa temporizador modo 0, modo 1, modo 2, né? Modo 3 e assim por diante. Então a fonte é esse manual, tá? Tem lá no site do Click 02 da VEG, tá bom? É tranquilo de conseguir, digitando na internet lá também você cai na página, tá? Então, quem quiser já pode começar dando uma olhadinha aí, porque a gente inicia esse assunto na semana que vem, né? E aí o pessoal, quem tem que arrumar os programinhas aí, contadores, pode arrumar, né? Tá? Não precisa reenviar, mas se tiver alguma coisa de diferente, arrume aí, tá bom? Muito bem.
Senhor, para Deixa essa eu... semana vai ter algum trabalho para entregar? Não, então não, eu vou deixar sem, como a gente ficou focando na correção aí, eu vou deixar quem precisa arrumar esses exercícios aí, né? Tá? E aí não vai ter nada para entregar na semana que vem, não. Ah, então perfeito, senhor. Vai ser mais a correção para a gente ficar aí, não deixar dúvida para trás. Beleza então, senhor. Até mais. Boa semana. Vou só parar a gravação aqui, só um pouquinho. Beleza.